Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir, queremos aprender com o Senhor. Estamos aqui, Senhor, cada ministro ministrando daquilo que tem recebido do Senhor. Então é o Senhor que está comunicando, é o Senhor que está falando. Continue falando aos nossos corações. Entregamos a Ti, Senhor, neste momento, louvores de exaltação, louvores que comunicam também a respeito daquilo que estamos falando, louvores do reino, louvores que falam do Teu reino. Senhor, em nome de Jesus, Pai, seja com os irmãos que estão vindo ainda, que estão chegando, pastor Pedro e família, cubra-os, Pai, com a Tua graça, dê ordem aos Seus anjos, Pai, que os conduzam em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu, com os olhos fechados, percebi que estavam todos já aí atentos. Isso é bom. Vamos iniciar? Amém, irmãos. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Se espreguiça, se solta aí. Acorda, desperta. Eu sei que é um períodozinho que a gente fica a tarde toda, né? A gente pega a tarde toda e fica sentadinho, escutando, mas assimilando, né? Se alimentando da palavra do Senhor, porque é isso que vai nos manter firmes, fortalecidos nesses dias. Amém? Tá fortalecido então? Começando, né? Glória a Deus. Salmos 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem? Jesus, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Aleluia! O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluias! Aleluias! Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve? Seu rosto brilha mais que o sol. Sua glória a outro não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará.
Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. E Ele reinará para sempre e sempre. Ele reinará, e Ele reinará para sempre. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Sua glória a outro não dará. Jesus, Jesus, Cristo Filho, reinará. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. E Ele reinará para sempre e sempre. Ele reinará, e Ele reinará para sempre e sempre. Ele reinará, e Ele reinará para sempre e sempre. Ele reinará, e Ele reinará para sempre. aleluia, Senhor Jesus. Nós cremos, papai, nós cremos em todo o teu propósito eterno sobre toda a terra, que se cumprirá cabalmente, como o Senhor disse lá na eternidade, e está se cumprindo dia após dia, século a século, até que toda a tua palavra, Senhor, se torne real. Sim, Jesus, nós cremos que o Senhor está voltando, e que o Senhor está adornando a tua noiva, está preparando, Senhor, a tua igreja. Sim, papai, para o nosso grande encontro, onde a tua amada, onde os teus filhos serão semelhantes ao noivo. Aleluias. Sua glória a outro não dará.
sua glória. Sua glória outro não dará. Jesus Cristo Filho reinará. Ele reinará. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. E Ele reinará para sempre e sempre. Ele reinará e Ele reinará para sempre e sempre. Ele reinará e Ele reinará para sempre e sempre. Ele reinará e Ele reinará para sempre e sempre. Ele reinará. Nosso Deus. Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Aleluias. Aleluias. Coroamos a Ti, Jesus, como o único que é digno de toda a nossa adoração, de toda a adoração de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações dessa terra. Ao único que é digno de receber. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória,
isso ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos um louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Som. Deixa eu ver aqui agora, né? Pá! Quem estiver dormindo, faz assim bem no olho, assim, ó. Acorda, filho, acorda. E aí? Estamos felizes porque essa conferência, ela está abrindo, pelo menos para mim, né? Eu acredito que os outros pastores também, a nossa mente vai poder compreender um pouco mais do reino de Deus. Porque, como eu costumo dizer, o reino de Deus, ele não é aquilo estático, né? Deus tem sempre algo para nos revelar e para nos ensinar. Por mais que a gente ensine sempre as mesmas coisas, a gente tem sempre algo para aprender. E hoje, agora, a nossa primeira aula, eu falei muito sobre a Bíblia, mas muito mesmo, a gente ficou ali na criação direto. Hoje eu vou falar sobre um pouquinho de história. Então, se você não gosta de história, tenha paciência comigo, tá? Tenha paciência, mas eu tenho certeza que você vai apreciar muito o que você vai ouvir essa noite. E como nós vimos caminhando, assim como na primeira aula foi falado que o reino, ele foi anunciado desde o começo. E na segunda aula trabalhamos sobre os profetas. Os profetas anunciaram o reino. E aí hoje o pastor Márcio, mais cedo ainda agora, falou do reino nas palavras de Jesus. Jesus anunciando o reino, porque foi para isso que ele foi enviado. E aí agora eu vou falar sobre essa mensagem que foi pregada pelos apóstolos, por Jesus, pela igreja primitiva, e foi se perdendo no meio dos séculos,
mas ela terá uma restauração no nosso tempo. Então, uma viagenzinha no tempo que nós vamos fazer, a gente vai fazer uma viagenzinha no passado para chegar no presente, o pastor Pedro vai falar sobre o futuro, né? Vai fazer uma viagem lá na frente. Vamos ler então aqui, ó, o reino distorcido pelos homens. Vamos lá. A igreja primitiva e suas principais crenças. Vamos ver então alguns temas, não vou entrar em todos aqui, eu escolhi as principais, aqui tem a ver com o que a gente está ensinando, que é perseverança por causa do reino, a questão do reino na terra. Então estou pegando esses temas. E eu quero mostrar como que esses temas eram cridos e defendidos pela igreja primitiva e que foi se perdendo ao longo do tempo. Olha só, havia uma forte expectativa da igreja primitiva de que, tá faltando o azinho aqui, né? A alma, ao morrer, não ia para o céu, mas sim para o seio de Abraão. Essa é a primeira coisa que você tem que aprender. O que você está ouvindo aqui no seminário? Que toda a expectativa do reino de Deus, ela está ligada aqui na terra. Então, se ela está ligada aqui na terra, e se houve uma mudança de expectativa, a gente tem que entender como é que foi o processo dessa mudança de expectativa. Você veja aqui, por exemplo, o Marte, ou Justino de Roma, século II, 150 depois de Cristo. Olha o que ele vai escrever. E Justino de Roma não é qualquer um não, tá? É um dos apologistas da fé que tem aval no meio cristão. Tanto evangélico quanto católico, todos ao olharem para ele, o reconhecem como um homem de Deus, um grande estudioso da palavra. Olha o que ele vai dizer. De fato, eu não me disponho a seguir humanos ou ensinamentos que dele provém. Se vós encontrastes alguns que se dizem cristãos e não confessam isso, mas se atrevem a blasfemar contra o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e dizem que não há ressurreição dos mortos, já vou explicar isso aqui, mas que no momento de morrer suas almas são recebidas no céu, não considereis como cristãos. Isso aqui é pesado ou não é? Isso aqui é pesado. Você imagina você chegar lá, na igreja primitiva, aí falar assim, nossa, fulano morreu, deve estar lá no céu, lá junto com... Não, então você não é crente. Você não é crente. Como é que você é cristão e está tendo essa audácia de falar que fulano está no céu? Morreu e foi para o céu. O que é isso? Como que não está? Se não está no céu, está no inferno, né? Que é a primeira coisa que a pessoa pensa. Se não está no céu, está no inferno. Só tem essas duas opções. Se só tem essas duas, também quero ir para o céu, meu irmão. Eu não sou maluco. Só tem essas duas opções, também quero ir para o céu. Mas você observa que não era nem para considerar cristão aqueles que ensinavam que não havia ressurreição e que as almas ao morrerem eram recebidas diretos do céu. Olha aqui, a alma foi lá para o céu. E isso eles diziam o seguinte, ó, era um atrevimento, uma blasfêmia contra o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é um texto muito forte. A pergunta que fica é, por que eles, ou melhor dizendo, quem eles estavam combatendo? Porque existiam pessoas que estavam pregando isso. Tinha gente pregando isso. Eles jamais iriam fazer uma defesa dessa se ninguém estivesse falando isso. Para eles defenderem tão enfaticamente, é porque tinha gente ensinando, correto? Vamos passar aqui, vamos ver aqui o próximo slide. Ó, Tertuliano. Todas as almas, portanto, estão encerradas no Hades. Admites isso? É verdade, quer digas sim ou não. Além disso, já lá se experimentam castigos e consolações. E aí tens um pobre e um rico. E agora, tendo adiado algumas perguntas dispersas para esta parte do meu trabalho, vou anotá-los neste local adequado e em seguida concluir. Porque então você não pode supor que a alma sofre punição e consolação no Hades. Está vendo aqui, ó, no Hades tem tanta
Tem tanto punição como consolação. No intervalo. Intervalo do quê? Antes do julgamento. Antes do julgamento, existe um período em que as almas hoje estão lá no Hades, ou sofrendo punição, ou sendo consolado, enquanto aguarda sua alternativa de julgamento, em uma certa antecipação de tristeza ou glória. Bom, agora aqui, 160, está lá, Justino de Roma, 150, segundo século, tem gente pregando que ninguém está indo para o Hades. Tem gente ensinando isso. Porque há essa mobilização dos pais da igreja, eu vou trazer mais textos, para dizer isso. E quem estava ensinando isso? Eles não estão apenas trazendo aquilo que eles creem. Eles estão combatendo um grupo, ou grupos de pessoas, que estavam ensinando que a alma ao morrer vai para o céu. Vamos ver mais um aqui? Vitorino de Petor. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Ele relata que viu debaixo do altar de Deus, isto é, debaixo da onde? Debaixo da terra. Não, mas não está debaixo do altar? É, exatamente, não é debaixo do trono, é do altar. É debaixo do altar. O que se faz no altar? Sacrifício. Eles eram o quê? Mártires. Então eles morreram em cima do altar, na terra. E agora eles foram para debaixo do altar. Ó, debaixo da terra. As almas dos que foram mortos, pois tanto o céu como a terra são chamados de altar de Deus, como diz a lei, ordenando na forma simbólica da verdade que sejam feitos 2 altares, um de ouro por dentro e um de bronze por fora, porque tem um altar lá em cima, e esse é aquele que o anjo pega a chama ali, né, as brasas, né, joga, tem um altar de ouro lá em cima, mas a figura do altar de bronze é aqui na terra. É isso que ele está ensinando. Mais um, olha aqui, ó, 100 anos depois de Justino, e ainda tem gente ensinando que as almas estão lá. Então, eu preciso compreender. E isso é uma dificuldade enorme, uma dificuldade muito grande que as pessoas têm para admitir essa verdade. Qual é a importância de eu admitir essa verdade? Bom, primeiro porque é verdade, né? João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E outra coisa, nós estamos num processo de quê? De restauração da igreja. Se nós estamos num processo de restauração da igreja, então há de se entender e de saber que o que nós ensinamos hoje, alguém ensinou lá atrás. É muito diferente de um movimento, por exemplo, você vê aí das Testemunhas de Jeová, que fala assim: nós estamos restaurando a verdade. Aí vai dizer, os 144 mil é um grupo de número completo, de isso, disso, disso. Mas cadê isso lá na história? Ninguém nunca pregou isso. Quem é que pregou isso lá na história? Estou restaurando o quê? Aí, estão lá. Paz, queridos, seja bem-vindo. Um grupo vai morar no céu, Testemunho de Jeová de novo. E outro grupo vai morar na terra. Nós estamos restaurando a verdade. Tá, mas para restaurar a verdade, alguém tem que ter pregado isso. Qual é o grupo que pregou isso? Qual é o grupo que pregou que Jesus voltou em 1888, não é isso? Da Ellen G. White? Não é? 1888? Não, nós estamos restaurando a verdade. Tá, se você está restaurando, então alguém estava pregando isso. Você não pode dizer que está restaurando e começou com você. É muito mole. Aí eu vou virar também um Maomé da vida, vou virar também um Charles Taze Russell da vida.
Vou começar a pregar uma coisa que ninguém nunca pregou e vou dizer, estamos restaurando a verdade. Não está restaurando nada, você está inventando uma modinha aí. Agora, quando a gente vê eco no passado, aí já é diferente. E não é eco de herege. Não é eco de Ário, de Sibélio, de Mane. Não é eco de herege. É eco de vozes de homens que eram considerados homens de Deus, bispos da igreja. E isso aqui é antes de Roma, hein? Para depois não falar que isso aqui é coisa romana. Isso aqui é antes de Roma. Porque você pode dizer, esse pessoal é tudo católico. Católico como? Não tinha nem igreja católica ainda, para dizer que era católico. Isso aqui é um catolicismo lá no século IV. Constantino, e por aí vai. Constantino nem era nascido aqui. Então, estamos pegando testemunhos de pessoas, e eu peguei apenas 4 aqui, tem mais um texto. 1, 2, 3, 4. Não tem mais um, acho, né? 5. Peguei só 5. Só 5, tá? Mas tem mais de 20. Só 5. Vamos ver aqui o outro. Hipólito de Roma. Os justos são guiados para o lado direito, e esse lugar chamamos ser de Abraão. Quanto aos injustos, são arrastados à força para o lado esquerdo. Esse discurso atinente ao Hades, onde ficam detidas as almas de todos os homens, até o tempo determinado por Deus. Quando todos os homens se ressuscitarem dentre os mortos, isso não mediante a transmigração das almas, reencarnação, de um corpo para o outro, pois cada qual ressuscitará em seu próprio corpo. Mais um. Voltou um pouquinho, né? 170. Você está percebendo que dentro do espectro primitivo, se pode se dizer, já ouviu um pastor falar, primitivo somos nós, que significa dizer degladiando uns com os outros. Eles eram bem organizados, muito mais evoluídos, cheios de poder, de manifestação da glória. A gente que está primitivo demais. Mas tudo bem. Para linguagem acadêmica, pode falar primitivo. Essa galerinha aqui tinha uma ideia única para aonde as almas vão ao morrer. Eu estou enfatizando muito bem isso daqui, porque daqui a pouco eu vou jogar o outro lado. Qual é o outro lado? Quem ensinava que a alma ia para o céu? Quem ensinava então? Quem ensinava? Eram os dispensacionais, que não tinha nem isso na época. Não tinha nem isso na época. Quem ensinava? Quem ensinava? Quero saber. Porque agora você vai entender o seguinte, quando você falar isso, você não, né? Você ouviu quem falar isso? Você vai ver que ele está repetindo algo que um grupo repetia lá no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º século. Olha outro texto aqui, ó. Vamos lá. Irineu de Leão. Se o Senhor se submeteu às leis da morte para ser primogênito dentre os mortos, e ficou 3 dias nas regiões inferiores da terra, por isso que a palavra inferior significa o quê? Inferno, tá? Que é infernos no latim. Aí a nossa Bíblia acabou traduzindo tudo para inferno. Até a gente fala essas coisas, ai que inferno, né? Inferno é inferior, ai que inferior. Inferno é inferior. Então quando fala Jesus foi, já viu esses textos dessa tradução lá em Atos 2? A alma de Jesus foi para o inferno. Tem traduções que dizem isso, que a alma dele foi para o inferno. Na verdade ele foi para o mundo inferior. Infernos, mundo inferior. Tem nada a ver de sofrimento, não. Se transformou em sofrimento séculos depois, mas na sua originalidade não tinha nada a ver com sofrimento, tinha a ver com local, mundo inferior, regiões inferiores da terra, Hades, antes de ressuscitar na carne, para mostrar aos discípulos também os sinais dos pregos, e assim subir ao Pai. Deve-se envergonhar os que afirmam que o inferno é este nosso mundo, e que o homem interior sobe para o lugar supraceleste, deixando aqui o... E caramba! Esse aqui foi discípulo de Policarpo, hein?
e Policarpo foi discípulo do apóstolo João, um aprendendo com o outro. Deve se envergonhar. Aí Justino fala, blasfemadores do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí, como é que faz? Quem era esse grupo que ensinava essas coisas? Vamos lá? Vamos aprender, ó. Ensinos gnósticos e platônicos da alma ir para o céu. O que o gnosticismo ensinava? A matéria é má, o corpo é uma prisão, a salvação é escapar da... Isso aqui está fortemente documentado, gente. Isso aqui não é conto da carochinha, não. Isso aqui está fortemente documentado. Você pode pesquisar onde você quiser, que o resultado será o mesmo. Pode pesquisar onde quiser, que o resultado será o mesmo. A matéria má, o que eles ensinavam? Que essa carne aqui era a causa do pecado. E não é, porque senão Jesus não tinha vindo em carne. A causa do pecado é a desobediência. Por isso que temos que santificar o espírito, a alma e o corpo. Então a causa do pecado não é isso daqui. Isso aqui era o que os gnósticos ensinavam. Então, se todo o pecado se resume nisso aqui, isso aqui é mal. Isso aqui é mal, isso aqui não pode. Não pode ter isso daqui. Então não tem ressurreição da carne. É o que eles ensinavam. O corpo é a prisão. E a terra é o local onde Irineu fala, né? O inferno, a terra é um inferno. Que eles estavam dizendo isso e fala, vocês devem se envergonhar de ensinar isso. Então, para esse grupo aqui, tudo que é material, tudo que é matéria, é símbolo de coisa caída, pecado. Então eu não quero nada disso. Eu só quero a alma. A alma é que tem que se salvar. Só a alma. Então, logo se a alma é que tem que se salvar, o corpo se torna o quê? A prisão da alma. A prisão da alma. E a terra é matéria, não é? Então a terra também é má. Qual é o escape que eles têm aqui? Ir para o céu. Sou eu que estou ensinando isso? São os gnósticos. E quem combatia os gnósticos? Tertuliano, Irineu, Vitorino, Justino, e mais uns 20. Por isso que eles são tão enfáticos em dizer, não! Se você vê alguém falando que ao morrer a sua alma é recebida imediatamente no céu, não considereis como cristãos. Porque quem ensinava que a alma morria para o céu eram os gnósticos. A terra não tem nada de bom. Tudo que está na terra é ruim. Isso era a pregação deles. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Um outro grupo, que era o platônico, já era mais um grupo filosófico, ensinava que a alma é naturalmente imortal. Isso aqui deu um pano para manga, porque isso aqui confunde muito. Quem confunde isso são os adventistas do sétimo dia, que eles falam que nós que cremos na imortalidade da alma, nós pegamos emprestado do platonismo, e não é verdade. A gente não diz o que ele ensina. O que Platão ensinava é que a alma, independente de Deus, ela é imortal. E não é isso. Quem dá a vida ao homem é quem? Deus. Então, se a alma é imortal, independente se está no lago de fogo e enxofre ou se está no reino de Deus, é Deus quem dá a vida. Independente de onde ela está. Ela pode estar lá no lugar de tormento, pode estar lá no seio de Abraão. Os dois estão vivendo porque Deus permite que eles vivam. Agora, dizer que a alma é naturalmente imortal, se tem Deus ou não, isso é heresia. Claro que Platão está errado nisso aqui. Aí o que eles malandramente fazem? Você está pregando imortalidade da alma? Você é platônico. Isso aí é maior injustiça intelectual, desonestidade intelectual. Tem que ensinar o que ele ensinava.
Se eu ensinar que a alma é imortal, porque naturalmente ela é imortal, isso é heresia. Agora, se eu ensinar que a alma é imortal, porque Deus é que sustenta a alma, isso é uma verdade. Porque Ele é que sustenta. É Ele que sustenta. Então a imortalidade não tem nada a ver com Platão, porque a igreja primitiva já ensinava a imortalidade da alma. Tá? E o que mais eles ensinavam? O corpo inferior. O corpo é inferior. É o mesmo papo dos gnósticos. Isso aqui não tem nada de bom, isso aqui não tem nada que presta, se isso aqui não tem nada que presta, então por que nós vamos ser glorificados e Deus vai incorruptibilizar o nosso corpo? Por que Deus vai incorruptibilizar aquilo que não presta? Não está lá escrito, lá em Efésios 5, 26, 27, 28, deixa lá o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Grande esse mistério, me refiro a Cristo e a igreja. Então o mistério da unicidade, de ser como Ele é, está em ser uma só carne. Mas se Jesus não tem carne, então não tem casamento. Como é que vai ser uma só carne? Se o mistério não está em Adão e Eva, o mistério está apontado para Cristo e a igreja. Então, você falar, ou os gnósticos, ou os platônicos disserem que o corpo é inferior, o que eles estão dizendo? Que o templo do Espírito Santo é inferior, porque o templo é o corpo. O corpo é o templo do Espírito. Ele habita no meu corpo. E que interessante, diz que na Nova Jerusalém não tem templo, porque o templo é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então vamos lá. O destino final é abandonar o mundo material. Isso aqui é o Platão de novo. Todo esse grupo aqui, eles ensinavam basicamente isso, que a carne é ruim, a terra é ruim, tudo que está aqui em matéria não presta, o corpo não tem nada de bom, e o destino final é abandonar o mundo material. Isso levou os pais da igreja, toda patrística, a fazer uma defesa enorme sobre para onde a alma vai e qual o destino da terra. Por isso que você vai encontrar na patrística centenas de documentos deles relatando para onde vai a alma depois da morte e qual é o destino da terra para sempre, se ela vai ser destruída ou não. Eles não fazem essa defesa simplesmente porque estão escrevendo ali um livro de doutrina. Eles estão combatendo esse grupo aqui. Por isso que eles se dirigem a eles, como Irineu, por exemplo, chama de os valentianos, a Justino, os blasfemadores, aqueles que devem se vergonhar. O contexto da época são os diversos grupos gnósticos que haviam ali, platônicos, filosóficos, que detestavam tudo que era material. Então o que era importante? O importante é o quê? É a alma e ir para o céu, que é aquilo que presta. E eles fazem uma defesa. Não, o corpo é importante. Se o corpo não fosse importante, Irineu vai dizer até assim, né? O mortal não seria absorvido pela imortalidade. O que é o mortal ser absorvido? Ele vai ensinar. É você pegar e sugar a vida, o corpo sugar a vida e o seu corpo fazer parte daquilo que é imortal. Aí ele vai usar uma outra expressão também, que ele vai dizer que, na verdade, é uma expressão bíblica, né? Que diz que, Paulo falando em 1 Coríntios 15, até que o corpo se revista de incorruptibilidade. Aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Aí ele vai dizer que revestir é o seguinte, é como pegar um casaco e jogar por cima. Mas eu não tirei isso daqui, eu só coloquei algo por cima. Ou seja, eu estou colocando algo para cobrir. Bom, tudo isso eu estou falando para você entender como que era o pensamento da época. Primeiro, segundo, terceiro século. Tudo que é matéria é ruim. E eles então vão fazer uma defesa sobre isso. Vamos ver o que tem aqui no próximo slide. Ah, tá. Beleza. Isso aqui é uma bula Benedictus Deus, uma Constituição Apostólica promulgada em 1336 pela Igreja Católica. Porque até então, os cristãos do primeiro século, eles falavam bem claramente que a alma, ao morrer, vai para o Hades, vai para debaixo da terra, não tem a ver com o céu.
Eles falam claramente, explicam diversos textos. Mas a Igreja Católica acaba comprando essa ideia, até por conta da escola de Alexandria, que era uma escola filosófica, uma escola simbólica, alegórica, que foi a que acabou subjugando a escola de Antioquia, que era a escola mais literalista. E aí, olha o que está aqui promulgado aqui na Constituição Católica Apostólica, de 1336. Por essa Constituição, que permanecerá em vigor para sempre, para sempre, até parece, nós, como autoridade apostólica, definimos o seguinte: segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos que partiram deste mundo antes da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e também dos santos apóstolos, mártires, confessores, virgens e outros fiéis que morreram após receberem o santo batismo de Cristo, contanto que não necessitassem de purificação quando morreram, ou não necessitem quando morrerem no futuro, ou então, se necessitassem ou vierem a necessitar de alguma purificação após terem sido purificados após morte, e ainda as almas das crianças que renasceram pelo mesmo batismo de Cristo, ou que renascerão quando os batismos lhe forem conferidos, se morrerem antes de atingirem o livre-arbítrio, todas essas almas imediatamente, mortes após a morte, e no caso daquelas que necessitam de purificação, após a purificação mencionada acima, desde a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, já antes de retomarem seus corpos, aqui que é importante, e antes do juízo final, estão e estarão com Cristo no céu, no reino celestial e no paraíso, unidos à companhia dos santos anjos, desde a paixão e morte do Senhor Jesus Cristo. Essas almas viram e veem a essência divina com a visão intuitiva e até mesmo face a face. Eu pergunto, isso aqui tem a ver com os textos que nós lemos da patrística? Se os católicos lessem os textos da própria patrística deles, isso aqui tinha que cair por terra. Porque não é isso que ensinam os primeiros cristãos, primeiro, segundo, terceiro, quarto século. O que aconteceu? Quem ensinava isso aqui, claro que não vou cometer anacronismo, né? Tanto os gnósticos quanto os filósofos não usavam Jesus, Deus, a Bíblia. Era uma ideia que existia naquela época, mas com os elementos que os gnósticos tinham da própria fé deles. Mas a essência era a mesma. Ela não está aqui. E a Igreja Católica acaba comprando essa ideia, acaba promulgando, porque não havia sido oficializado ainda. E é oficializado em 1336. Agora, você pega os escritos que nós acabamos de ler agora, compara com isso daqui, e aí, você fica com quem? Bom, primeiro que eu fico com a Bíblia, né? A Bíblia é a primeira, isso aqui é aula de história, tá? Mas eu fico com a Bíblia. Mas historicamente falando, isso aqui não passaria no crivo da igreja primitiva. Não passaria. Isso aqui era um ensino totalmente gnóstico, que as almas ao morrerem iam para o céu. Tá, vamos lá. Segundo ponto. Eu disse que escolhi apenas alguns, não peguei todos, né? O que mais a igreja primitiva defendia com força e que grupos estavam ensinando heresia, e isso fez com que eles viessem a começar a escrever defesas da fé. Vamos ver aqui? Vamos lá. A doutrina do livre-arbítrio. Havia grupos naquela época que não admitiam que o homem tinha livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio? Isso não existe. Isso não existe. Isso é lorota. Isso obrigou os pais da igreja, quando eu digo pais da igreja, não são pais católicos, são pais pré-nicênicos, de novo, antes da igreja católica, homens que andaram com os apóstolos, Irineu, por exemplo, discípulo de Policarpo, discípulo de João. Olha o que vai dizer aqui, ó. Aos que são lobos por dentro, por fora são vestidos de peles de cordeiro. Veriam que Deus sempre respeitou o livre-arbítrio. Olha aí, do homem, né? Limitando-se a exortá-lo ao bem, de modo que os que tivessem desobedecido sejam julgados com razão por terem desobedecido, e os que obedeceram e creram nele sejam coroados com a incorruptibilidade. Olha o ano aqui, ó, 130 depois de Cristo. Aqui nós estamos vendo agora ele também se dirigindo a pessoas que estavam ensinando
que não havia o livre-arbítrio. Gente, é uma gama de documento. É muito documento. Eu posso ficar aqui até amanhã só lendo documento de defesa de livre-arbítrio. Você não vê em nenhum momento, primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, alguém questionando isso daqui. Quem questionava isso daqui, olha o que ele chama, lobo. Então eu pergunto, que restauração é essa que nós vivemos hoje? Que muitos ensinam hoje, porque é o que eu falei no início, a restauração ela tem que ter um eco no passado. Você não pode dizer que está restaurando alguma coisa se nunca ninguém falou que você está ensinando. Não está restaurando nada, você está inventando uma doutrina. Agora, quando você fala uma coisa e outros homens de Deus falaram, e não é um só, mas você vê na Síria, na Capadócia, em Roma, em Jerusalém, na Macedônia, em Antioquia, você vai ver no Egito, todo mundo falando a mesma coisa, e homens que tiveram contato com o discípulo dos apóstolos. Aí você tem que, bom, peraí, como é que pode? Todo mundo está falando de uma coisa só, não há discordância nesse quesito na igreja primitiva, e quando eles falavam, era num tom de defesa, criticando dessa forma quem não cria assim. Não, eu tenho que racionalmente parar e analisar. Racionalmente parar e analisar. Quer ver mais um? Olha só. Barnabé, o ano, 130. Uns dizem que esse aqui foi até discípulo de apóstolo Paulo. Não se tem certeza, tá? Eis, portanto, o que ele nos diz. O sacrifício para Deus é um coração contrito. O perfume de suave odor para o Senhor é um coração que glorifica o seu Criador. Irmãos, devemos, portanto, cuidar de nossa salvação. Olha aí, a sinergia aqui. Para que o maligno não introduza em nós o erro e nos atire como pedra de funda para longe da nossa vida. Ou seja, se você não cuidar da sua salvação, se você não vigiar, o inimigo pode entrar, te induzir ao erro e você perder a sua vida. E aqui não está falando de morrer só, está falando de vida eterna. Vida eterna, cuidar da nossa salvação. Isso aqui é doutrina límpida, cristalina do primeiro, segundo, terceiro século. Mais um aqui, Teófilo de Antioquia. Deus fez o homem livre, e esse poder sobre si próprio Deus lhe concede como o dom por filantropia e compaixão. Quando o homem lhe obedece, pois como o homem, desobedecendo, atraiu a morte sobre si próprio. Assim, obedecendo à vontade de Deus, aquele que deseja é capaz de obter para si mesmo a vida eterna. O que é isso? Perseverar até o fim. Se você quiser perseverar até o fim, você vai ter a vida eterna. Se não perseverar, não vai ter. Está aqui, Teófilo de Antioquia. 183. Eu peguei acho que uns 5 textos, mas tem mais de 20, 30. Bem mais que isso. Tem às vezes capítulos completos falando sobre isso aí. É muito texto. Muito, muita coisa. Querido, fala aí, meu irmão. Pode falar, tá aqui no microfone aqui, o pessoal que tá ouvindo lá online. A questão da predestinação, porque aqui, historicamente, acaba com a predestinação. Acaba com a predestinação calvinista. Com a predestinação calvinista. Mas eu vou falar assim, deixa eu só passar essa partezinha aqui, eu falo. Tá? Então vamos lá, Atenágoras de Atenas, 190 depois de Cristo. Vamos lá. Assim como os homens que têm liberdade de escolha, quanto à virtude e ao vício, pois você não honraria o bem, nem puniria o mal, a menos que o vício e a virtude estavam ao seu próprio poder. E alguns são diligentes nas questões confiadas a eles por você, e outros infiéis. Assim é entre os anjos. Como é que foi entre os anjos? Eles escolheram seguir Satanás. Isso aí é a fé da igreja primitiva. Os anjos, tanto é que eles chamam de anjos apóstatas.
Então eles tiveram livre-arbítrio, Deus concedeu livre-arbítrio para os anjos, Deus concede livre-arbítrio para os homens. Eles são punidos ou recebem honra de acordo com a liberdade de escolha. Isso aqui é muito claro, está muito claro, precisando de exegese, filosofar, ver no grego. Né? Uma criança que lê isso aqui entende. Uma criança que lê isso aqui entende. Tá? Não precisa se tornar doutor para entender isso daqui, não está muito claro. Não precisa interpretar a interpretação, isso aqui já está interpretado. Isso aqui já está interpretado. Afrate da Síria, 270 depois de Cristo. Todo aquele que se revestiu da armadura da água, não tire a armadura para não ser condenado. O que é a água? A água é a palavra, tá? Todo aquele que toma o escudo contra o maligno, guarde-se dos dardos que ele atira contra ele. Todo aquele que recua, seu Senhor não tem prazer nele. E todo o texto e a frase da Síria vai falar muito sobre o mundo dos mortos também, como que é lá, cada punição. Aí ele coloca os textos do lado, né? Então, assim, mais um defendendo a ideia de que o homem possui o livre-arbítrio. Vamos correr. Justino de Roma. Do que dissemos anteriormente, ninguém deve tirar a conclusão de que afirmamos que tudo que acontece, acontece por necessidade do... tira destino e coloca soberania, tá? Para traduzir para a linguagem de hoje. Porque o pessoal gosta de usar a palavra soberania. Soberania, né? Pelo fato de que dizemos que os acontecimentos foram conhecidos de antemão. Por isso resolveremos também essa dificuldade. Nós aprendemos dos profetas e afirmamos que esta é a verdade. Os castigos e tormentos, assim como as boas recompensas, são dadas a cada um conforme as suas obras. Não é que obra? Não, obra? Não, obra é coisa da carne. Não pode. Se não fosse assim, mas tudo acontecesse por... não haveria absolutamente livre-arbítrio. Isso era uma doutrina muito... A pessoa que chegasse e dissesse que não... Meu irmão, livre-arbítrio não existe. Ia rir na tua cara. Eles iam rir na tua cara. Isso é coisa para a reforma, da reforma para cá. Antes da reforma, isso nunca existiu. O máximo que chegou assim, tentar avançar um pouco para tirar isso daqui, livre-arbítrio do homem, foi Agostinho de Hipona. Máximo, mas lá no quinto século. Mas mesmo assim, ninguém, nem a Igreja Católica, aderiu à ideia dele. Ficou morto essa ideiazinha dele aí, que foi ressuscitado depois lá na reforma. Mas ninguém nunca ensinou isso. Isso não foi pauta da igreja. Nunca ninguém questionava isso. Bom, se ninguém questionava, então quem questionava? Vamos ler mais uns aqui, olha só. Bardessanes. Isso aqui é interessante, porque ele fazia parte desse grupo que ensinava que não existia livre-arbítrio. Ele fazia parte desse grupo. Olha o que ele vai dizer. Novamente o questionamos e dissemos: há outros que dizem que os homens são governados pelo decreto do destino. Decreto, é soberania, é decreto. O decreto, decretou para decretar. De modo que às vezes agem mal e outras vezes bem. E também estou ciente, ó Filipe de Bariama, disse-nos ele, que existem tais homens, aqueles que são chamados, já vou chegar lá, caldeus, e também outros que gostam desse conhecimento sutil, como eu também já fui. O que isso significa? Que existiam pessoas na época que acreditam, e até hoje, olha só, até hoje acreditam que o que move a ação do homem está registrado através do destino da onde? O segredo está aqui, caldeus. Quem eram os caldeus? Os caldeus lá da época de não tem nada a ver com isso aqui é um grupo babilônico. Eram astrólogos que ensinavam que as estrelas, os astros davam destino aos homens. Os homens não tinham a capacidade de escolha, porque os deuses, as estrelas, Júpiter já escolheu. O que você faz aqui é só viver igual fantoche. Igual fantoche. Porque esses astrólogos aqui ensinavam isso. Só que com o avanço do evangelho,
Aí o pessoal se converteu ao evangelho, mas não deixou essa ideia do destino. Cadê o destino? Decreto do destino. Aí começou a infiltrar isso, aí Orígenes vai escrever uma defesa também sobre isso, falando que tem gente pegando o texto de Romanos 9, lendo errado, de vaso, da ira. Ele vai explicar que não tem nada a ver, que tem que ler Romanos com Timóteo, que fala: se você é um vaso de desonra, você pode se transformar em vaso de honra. Não adianta ler Romanos sozinho, você tem que ler Romanos com outros textos, senão vai ler Paulo errado. Já vi um monte de gente querendo tirar o livre-arbítrio do ser humano. E toda essa galera eram grupos gnósticos. Isso aqui é um grupo de astrólogos, mas depois vem um outro grupo, que era o dos valentianos, também, que ensinava isso. Agora veja só, o próximo slide. Contra quem eles defendiam o livre-arbítrio? Contra o fatalismo pagão. Os pagãos acreditavam que tudo já estava determinado pelo destino. É claro que Deus tem um projeto na sua vida. É claro que Deus tem um plano na vida de cada um de vocês. Eu não estou duvidando disso. Mas você pode aceitar esse plano ou não. Você pode. Até lá, em Gálatas 1, Paulo fala: Deus me escolheu desde o ventre para ser luz para os gentios. Deus me escolheu. Mas aí ele fala que se ele não correr diligentemente, ele pode também ser reprovado. Ele também fala que eles murram o próprio corpo, porque se ele não submeteu o seu corpo à servidão, ele pode ser reprovado. De alguma forma ele tem que chegar à ressurreição. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ele acreditava na predestinação. Ele fala: nós predestinados. Ele acreditava. Agora, a predestinação não tem a ver com um destino prévio, no sentido de que Deus decidiu que vai ser salvo e quem não vai. Porque aí você tira o livre-arbítrio do homem. Tirou o livre-arbítrio do homem, é fatalismo pagão. E eu não estou trazendo doutrina de hoje, não. Estou falando lá de trás. Isso aqui é história. Você pode interpretar do jeito que você quiser. A história você não tem como mudar. História é história. História não muda. A história é isso daí. E eles usavam, os bispos, né? Usavam a Bíblia para mostrar que o homem possui o poder de liberdade. Muitos gregos e romanos acreditavam que tudo era controlado pelo destino, fatum. A ideia era: seu futuro já está escrito. Nem os deuses podem mudar certas coisas. Uma coisa é Deus ter um plano na tua vida. Salmo 139. Antes que eu viesse a nascer, quando estava lá entretecido, né, no ventre da minha mãe, o Senhor escreveu no seu livro todos os meus dias e estabeleceu e decretou. Ele está falando o quê? Que Deus chegou lá: Davi, você vai adulterar, tá? Vai pegar lá. Deus não estava escrevendo nada disso. Senão Deus é complacente com o pecado. Aí é uma outra heresia. Só vai piorando a situação. Só vai piorando. Mas o que está escrito ali? Que Deus determinou um plano para Davi. Ó, você vai ser rei. Você vai governar uma nação, né? É um projeto. Eu quero que você alcance ser semelhante a mim, que está em Romanos 8. Agora, Davi mesmo, ele fala, ele dá um conselho para Salomão, se eu não me engano, em 1 Crônicas capítulo 28, que se ele permanecesse junto com Deus, Deus estaria com ele. Mas se ele se afastasse, Deus iria rejeitar Salomão. O que significa que está sempre dependendo de nós cooperar com aquilo que o Senhor disponibilizou pela sua graça, que é o Espírito Santo. A graça de Deus, e sem essa graça ninguém vai conseguir ser salvo, é a disponibilidade. É a mesma coisa que eu chegar numa tribo aí, onde ninguém sabe ler e escrever, e fala assim: olha, eu hoje vou começar a dar aula e vou alfabetizar todo mundo, tá? Ah, que legal. Isso é a graça, vocês não precisam pagar por isso, vocês não precisam, isso é de graça, literalmente, tá bom? Ah, então tá bom. Aí eu começo a dar aula e vou aplicar a prova. Na hora de aplicar a prova, vai ter gente que aprendeu a ler, vai ter gente que não vai aprender a ler, aprendeu a ler. Cada um vai ter uma nota diferente. Vai ter gente que vai tirar 10,
E pode ter gente que tirou 0. Eu posso aprovar quem tirou 0? Não. Não posso. No fim, quem vai aprovar ou não é Deus, mas quem vai tirar uma boa nota ou não sou eu. A graça já me foi dada quando Ele me deu o tutor, o Espírito, para estar comigo, para me auxiliar, para eu trabalhar juntamente com Ele, operando a salvação. É isso. Então vamos lá. Deixa eu ver mais aqui o que tem. Ah, tá. Próximo slide aí, ó. É uma figura, ó. Personificação das moiras, ou moiras, mosaico grego do final do século II. Isso aqui eram as deusas, né, do fatalismo pagão, que é o que decidia o destino das pessoas. É isso aqui, ó. Está lá os deuses decidindo. Ah, se aquela pessoa foi mal, é porque elas decidiram que eles iriam ser mais. Se aquela pessoa foi boa, é porque Deus decidiu que aquelas pessoas iriam ser boas. Tudo era decisão dos deuses. Então é mole, né? Então, se eu fizer alguma coisa, a culpa não é minha, a culpa é dele. Porque eu sou assim porque ele quer que eu seja. Se ele não quisesse, ele ia dar um jeito. Igual deu para fulano Beltrano. Se ele não quis dar um jeito em mim, é porque ele foi complacente. Só que a Bíblia fala que Deus abomina balança injusta. Isso é justiça? Deus dá a chance para um e não dá para outro? Não vejo justiça nenhuma nisso. Vamos lá. O papel das moiras era garantir que cada ser mortal ou divino vivesse seu destino conforme determinado pelas leis do universo. Para os mortais, esse destino abrangia toda a sua vida e era representado por um fio fiado em um fuso. Frequentemente, elas eram consideradas superiores até mesmo aos outros deuses, em seu papel de executoras do destino. É só para você entender que está muito bem documentado, Isso aqui se você for começar a vasculhar, se você for começar a estudar, se você for começar a realmente querer entender, você vai ficar de boca aberta. Você vai olhar para a igreja primitiva e vai olhar para hoje e fala, ih, caramba, e agora? E agora? Tem uma diferença, não vou dizer que é enorme, mas muita coisa tem de diferente, muita coisa. Então, é o que eu falei, a gente precisa não desprezar o que os discípulos dos apóstolos ensinavam. E, claro, ver na Bíblia como eles interpretavam. E quem era o grupo que ensinava algumas coisas que hoje alguns cristãos ensinam como se fosse verdade absoluta. E naquela época não era verdade, era heresia. Vamos ver mais aqui, ó. Astrólogos, muitos acreditavam que os astros determinavam caráter, decisões, sucesso, fracasso. Você vê nos seriados, você vê nos filmes, a pessoa vai lá, tá lá os vikings, né? Deixa eu ver quem Deus vai escolher para ser sacrificado, vai ser você. Ai, Deus me escolheu para ser sacrificado, pode me matar. Que boa, Deus escolheu, né? Tá bom. Tudo era jogado para cima. Tudo era jogado para cima. Então, esses eram os modos operantes da fé da igreja não, né? Dessas seitas primitivas, tá? Olha que interessante, só um documento, tá? Vou passar aqui, só um documento. Marcos Túlio, Cícero, 44 a.C. E naquela mesma nação, os caldeus, um nome que eles derivaram não de sua arte, mas de sua raça, tem, acredita-se por meio de observação longa e contínua das constelações, aperfeiçoando uma ciência que os capacita a prever qual será o destino de qualquer homem e para qual destino ele nasceu. É contra esse tipo de coisa aqui que a igreja primitiva combatia, porque eles diziam que o homem já nasceu com aquele destino, então se ele nasceu daquele destino, ele não tem como mudar. Assim, não tem como mudar, para que Jesus vem então? Só deixar todo mundo ser bonzinho e vamos embora. De qualquer forma, no final vai ser salvo. É por isso que a igreja primitiva não entendia isso, não, como assim?
Não é só a igreja primitiva, qualquer judeu. Você não vê nenhum judeu ensinando diferente de que do livre-arbítrio. Todo judeu acredita no livre-arbítrio. Todo judeu. Todo judeu. E os cristãos primitivos também. Quem não cria é esse grupo aqui, ó, que se filtrou no meio dos cristãos da época, e aí eles foram obrigados a, então, fazer fortes defesas ali com relação a esse conceito, né, esse ensino do livre-arbítrio. E agora, só para não esquecer não, tá? Não esqueça da sua pergunta não. Olha que interessante, gente. Próximo slide aqui, ó. Contra quem eles defendiam o livre-arbítrio? Visão gnóstica dos valentianos. Olha que interessante. Certos grupos gnósticos ensinavam que as pessoas já nasciam divididas em categorias espirituais. As espirituais, que já nasceram salvas. As psíquicas, que podem migrar para espiritual ou para material. Era o único grupo que tinha livre-arbítrio, era esse aqui, ó. E as materiais, as perdidas. Então, tinham 3 grupos: as espirituais, as que já nasceram salvas, as psíquicas, que podem migrar de um para o outro, e as que já nasceram materiais, as perdidas. Aí na reforma só ficou com os 2, espiritual e material, porque não criam livre-arbítrio. Ah, mas isso está fazendo anacronismo. Claro que Calvino nunca utilizou deuses pagãos. Claro que não, ele é burro, ele usou a Bíblia, mas o princípio é o mesmo. Não está trazendo os mesmos elementos, não está trazendo emanações, eões, igual os gnósticos faziam, mas só mudou algumas nomenclaturas, de destino para soberania. Mudou de deuses para o Deus de Israel. Mudou-se a roupagem, mas o ensino é o mesmo. Resumindo, os 2 não creem no livre-arbítrio. Resumindo é isso aí. Os 2 não creem. E quem é o mais antigo? O mais antigo são eles aqui, ó, os gnósticos. E quem é o mais moderno? Os calvinistas. São os mais modernos. Chegaram agora, 500 anos agora, chegaram agora, e falam como se fosse ensinado há 2000 anos. De fato era, só que era para os gnósticos, né? Eles que ensinavam. Nesse sistema, o destino estava praticamente definido desde o nascimento. Se quiser pegar a prova, pesquise que você vai ver exatamente isso. Não vai achar nada de diferente do que eu estou ensinando. Nada de diferente. Ah, mas eu quero a Bíblia. A gente senta e conversa sobre Bíblia. Também eu acho até melhor. Mas história também eu gosto, porque eu sou professor de história, então eu gosto muito de história. E eu sou formado, sou pós-graduado em história da igreja. Então é minha obrigação passar isso aqui para vocês. Vamos lá. Respondendo ali a pergunta do bispo, próximo slide. Agora que nós vamos ver o seguinte, ó. Próximo slide, estou apertando aqui. Cadê? Dormiu? Ah. Eu falei assim, dormir, vou jogar bem no olho assim, ó. Dormir. Ó. Outro ensino em que eles... Isso aqui já é levantar a bola para o Pedro e chutar daqui a pouco, né? Outra coisa que eles ensinavam, ó, milenarismo. Eles eram altamente defensores do reino milenar literal. Por isso que eles eram perseguidos pelos gnósticos, porque os gnósticos gostavam de terra. Os gnósticos é céu, tudo é céu. Querem ir para o céu. Não. Se Deus me arrebatar também, não tem problema nenhum, hein? Me arrebata lá, eu vou lá, vejo como é que é, depois volto aqui. Não tem problema nenhum. A gente está falando aqui é de morada eterna. Morada eterna. A questão é que, como a igreja primitiva não tinha uma ideia, não se ensinava lá um arrebatamento de 7 anos antes, isso aqui é uma construção que veio no século XIX. Você não encontra nenhum documento que ensina isso. O que eles ensinavam? Que Jesus, ao voltar, imediatamente eles herdavam a terra. Era no mesmo compasso. Voltou, herdou. Era assim que eles ensinavam. E isso era muito forte. Hoje, alguns cristãos falam quase como se
o mundo físico fosse descartável. E você já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Morar aqui na terra, cheio de pecado, cheio de morte, não quero. Aí o pessoal acha que Jesus, quando voltar para reinar no reino milenar, vai ficar do jeito que está, vai ter PCC, vai ter comando vermelho, vai ter tudo isso. Jesus está lá reinando. O pessoal acha que é isso. Só pode ser. Que vai ter ainda corrupto, vai estar Moraes lá, e Jesus está lá reinando, e Moraes fazendo lá a chacrinha dele lá. O pessoal não raciocina que o reino de Deus é um reino de justiça e todos os seus inimigos foram eliminados. Deixa para o Pedro daqui a pouco. Deixa para ele. E o pessoal não consegue ver. Sabe por quê? Porque aí agora sim, houve uma escola que era radicalmente contra a ideia do reino milenar, que era a escola de Alexandria. Só que a escola de Alexandria era uma escola que você tinha lá, que primeiro que era a maior biblioteca do mundo. O que tinha como carro-chefe ali? O conhecimento. Quem conhece muito, meu irmão, esse cara aí é o fera. Ali o que mandava não era a revelação do Espírito, o que mandava era o conhecimento. Era gnósticos. Não que eles eram gnósticos, dizendo que gnose vem da adoração ao conhecimento, mais do que adorar ao Deus do conhecimento. E o que acontece? Ali naquele local, você tinha influência grega, egípcia, romana, muito paganismo, muitos filósofos. Aí chegou o evangelho lá. Já tinha uma influência alegórica por Filon, um judeu que foi morar lá, e tudo era alegórico para ele. Aí o evangelho chega lá. Quando o evangelho chega, sabe o que eles fazem? Pegam os ensinos que foram enviados e ensinados pelos missionários e alegorizam tudo. Tudo é alegorizado. O Orígenes alegorizou um monte de coisa. Cirilo de Alexandria alegorizou um monte de coisa. Clemente de Alexandria também. Tudo alegorizando. E aí, aquele ser que eu falei ainda agora, o Agostinho de Hipona, pega os escritos dele e se apaixona. Nossa, é tão legal alegorizar as coisas, vou alegorizar também. Aí começou a entender que o reino milenar era simbólico. Só que, quando eles fazem isso, o que eles eliminam dessa equação? Vamos lá. Isso aqui é uma outra coisa que a gente precisa ensinar. Quando você vê hoje o plano de salvação que é ensinado hoje, o que é ensinado hoje? Ou você aceita Jesus como seu Salvador. Se você não aceitar, você está condenado. Até porque tem um texto de Marcos que fala isso, né? Aquele que não crê já está condenado, né? Mas vamos lá, caminha comigo, você vai entender. Está condenado. Perfeito. Aí eu pergunto, e quem nunca ouviu do Evangelho? Está condenado? E as crianças abortadas? Nem se batizar, se batizaram? Não creram? Quem não crê? Mas deles é o reino dos céus. Boa resposta, uma boa resposta. Sim. Mas aí a gente está tentando entender como os primeiros cristãos entendiam esse assunto, essa é a questão. Porque os primeiros cristãos não alegorizavam o reino. Como Orígenes e outros mais alegorizaram o reino, tirando o reino milenar, o que sobrou? Quem aceita Jesus e quem não aceita. Foi isso que sobrou. E quem não alegoriza o reino? Só tem quem aceita Jesus e quem não aceita? Não. Quando você chegar no reino milenar, o que você encontra lá? Igreja e um monte de gente que não é igreja. Como é que eles entraram lá no reino milenar se eles não fazem parte do corpo de Cristo?
ficou difícil agora, hein? Ficou difícil. Porque a escatologia vai ensinar um monte de coisa e vai contradizer um monte de coisa que a igreja tradicional ensina hoje. Porque a igreja tradicional não olha para o futuro, só olha para o presente. Ela não olha. Você acredita que tem gente que pensa e acredita até no reino milenar, hein? Que Apocalipse 20, pode deixar que eu vou atropelar não, Pedro. Apocalipse 20, que tem aquele texto, né? Que abriu-se os livros, julgaram-se os mortos, e cada um foi julgado e tal. Você acredita que tem gente que pensa que é respeito a nós? Você vê que loucura? Agora vê se tem lógica. Jesus vem, eu sou arrebatado, sou glorificado, vou lá com ele no Armagedon, papapá, lutando junto com ele naquele cavalo bonito de Apocalipse 19, junto com Jesus. Aí depois eu vou passar por um julgamento para saber se eu vou ser salvo ou não. Depois de ter casado com ele. Tem lógica isso? Tem lógica isso? Olha que bagunça fez com a Bíblia. Olha a bagunça. Não tem lógica nenhuma. Ali não é tribunal de Cristo para receber galardão, ali é para condenação ou absolvição. E por que tem absolvição lá? Porque tem um monte de gente no reino milenar que morreu no reino milenar. Vai ser julgado aonde? Em Apocalipse 20. Então tem salvação sim, em Apocalipse 20. Então a questão da salvação não é que ela é complexa, é que ela trabalha com alguns pontos que a igreja hoje não trabalha, porque não é aplicada à escatologia. Afinal de contas, a escatologia é um assunto difícil, porque cada um fala uma coisa. Só que eu não estou indo na cabeça de cada um, eu estou estudando como os primeiros cristãos criam. É mais fácil você pegar e usar como base as pontes que eles deixam, porque você consegue encaixar as coisas de uma maneira cronologicamente suave. E a questão da predestinação não tem a ver com fatalismo, tem a ver com propósito. Fomos predestinados para um propósito. Qual o propósito? De sermos semelhantes a Jesus. Não é para ser salvo, é para ser semelhante a Ele. E vai ser todo mundo que vai ser semelhante a Ele? Não, porque nem todo mundo perseverou até o fim. Agora, no reino milenar, as nações são semelhantes a Jesus? Não. As nações estão em carne ainda, não está glorificado. Quando que nós vamos ser semelhantes a Ele? João explica. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então, na manifestação dEle, nós seremos semelhantes a Ele. Agora, as nações que entrarem no reino milenar não são semelhantes a Ele. Até porque elas pecam. Lá no final, quando o diabo é solto, muitos se rebelam, se juntam a Ele. Então, veja. Hoje, alguns cristãos falam quase como se o mundo físico fosse descartável, a matéria fosse inferior, o objeto fosse escapar da terra, fosse escapar da terra. Não quero sair daqui da terra. Como você vai sair da terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó? Deus prometeu a terra a Abraão, Isaac e Jacó. Sabe quem é descendência de Abraão? Você. Paulo ensinou isso. Nós somos os descendentes de Abraão pela fé. Aquelas promessas que você estava achando que era para o povo de Israel, não, meu filho, é para você. Tudo para você. Você é descendente de Abraão. Eu sou descendente de Abraão. Não, nem todos são filhos de Abraão, mas os da fé são filhos de Abraão. Nós somos. Então, havia uma promessa, uma aliança, e eu estava longe. Então, quando eu recebi Jesus como meu Salvador, eu me tornei parte desta comunidade da aliança. Então, todas as alianças que Deus fez com Abraão, com Noé, qual foi a aliança que Deus fez com Noé? Que ele nunca iria destruir a terra de novo. Está lá em Gênesis 8. Ele não queria destruir a terra de novo. Qual foi a aliança que Deus fez com Abraão? Que ele e a descendência dele iria herdar a terra por quanto tempo? Para sempre. É só ler na Bíblia. Olã, para sempre. Então essas promessas, Paulo fala, você está achando que é para Israel da carne? Meu filho, isso aqui tem a ver comigo e com você. Nós somos os filhos de Abraão.
Quando Deus fez a promessa, Deus não estava pensando neles, Deus estava pensando em nós. Em nós que Ele estava pensando. Então nós vamos herdar a terra. Ora, contra os gnósticos eles insistiam: Deus criou a matéria, o corpo é bom, Cristo vem em carne e o corpo ressuscitará. Por que que eles estavam falando isso? Porque tudo que era concernente à matéria, à terra, eles rejeitavam. Então havia necessidade de se ensinar isso. Vamos lá, próximo texto aqui. Eu só vou usar um porque Pedro vai usar um monte, então para não ficar, só para dizer que eu não disse nada, tá? Ó, Pápias, olha o que ele vai dizer. Pápias, segundo os historiadores, foi discípulo do apóstolo João, tá? Quando também a criação renovada e liberta frutificar profusamente todo tipo de comida, graças ao orvalho do céu e à fertilidade da terra, do modo como recorda os anciãos que viram João, discípulo do Senhor, ouvindo-o da maneira como o Senhor ensinava a respeito desses tempos, haverá dias em que nascerão vinhas que terão cada uma 10.000 videiras, cada videira terá 10.000. E o texto é enorme. O texto é tão grande que fala que quem questionou isso foi Judas. Judas, quando ouviu o discurso de Jesus, falou assim: ué, como é que isso vai acontecer aqui na terra? Como é que vai crescer isso tudo aqui? Aí Jesus respondeu: quem viver verá. E deu as costas para ele. Quem tem conversa com Judas, segundo os relatos, né, desses documentos históricos aí, tá? Vamos lá, estamos quase terminando, já são 7h04, quero terminar em 10 minutos no máximo. Olha o que a Igreja Católica promulgou no credo da Igreja de Constantinopla. Olha aqui, ó. Renuncio a todos os costumes, ritos, legalismos, pães ázimos e sacrifícios de cordeiro dos hebreus, e todas as outras festas dos hebreus, sacrifícios, orações, aspirações, purificações, santificações e propiciação, e jejuns e luas novas e sábados, e superstições, e hinos e cânticos e observâncias e sinagogas. Absolutamente tudo judeu, toda a lei, rito e costume, e se depois eu desejar negar e voltar à superstição judaica, ou for encontrado comendo com judeus, ou banqueando-se com eles, ou secretamente conversando e condenando a religião cristã, em vez de abertamente confundi-los e condenando a sua fé vã, então que o tremor de Caim, a lepra de Geazi, se apegue a mim, bem como as punições legais às quais eu me reconheço responsável, e que eu seja um anátema no mundo vindouro, e que minha alma seja derrotada por Satanás e pelos demônios. Pô, depois dessa, quem é que vai querer ler o Antigo Testamento? Depois dessa, quem é que vai querer ler as promessas que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó? Depois dessa, eu só vou querer ler o Evangelho de João, os Evangelhos do Novo Testamento. Depois dessa, o Antigo Testamento é só para eu entender a história e pegar os textos que falam sobre bonança, vencer e tipologia. Depois dessa, quer dizer que eu tenho que rejeitar tudo que é de judeu? Então eu tenho que rejeitar Jesus. É a salvação dos judeus, ele é a salvação que é de judeus. Aí não tenho que observar nenhuma festa. Legal, anátema. Aí você chega em Zacarias 14, o que tem lá? No reino milenar, a festa dos tabernáculos. E agora? O que eu faço com isso aqui? Isso aqui mostra que esse tipo de pensamento rejeita tudo quanto é tipo das promessas feitas. Porque a pessoa pensa que estudar Apocalipse é só estudar Apocalipse. Só que o Apocalipse é um resumo dos profetas. Ele não fala nada sozinho, solto. O Apocalipse não fala nada solto. O Apocalipse está organizando as profecias. Mas aí você tem que ler Obadias, tem que ler Ageu, tem que ler Zacarias, tem que ler Sofonias. Só que isso daí ninguém lê, acha que é tudo para aquela época. Se é para aquela época, então Zacarias se cumpriu? A Monte de Oliveira já foi rachado ao meio já? Como é que faz com um monte de profecia que está lá? Um monte de profecia que está lá, que você vai ouvir mais essa noite. Então, quando eu leio isso daqui, o que eu estou incentivando as pessoas?
Gente, esquece o Antigo Testamento, só lê como um livro histórico, isso aqui é para judeu, se apega ao Novo Testamento. Engraçado, tinha Novo Testamento na época de Jesus? Tinha Novo Testamento na época dos apóstolos? O que era toda a escritura que Paulo fala? De Gênesis a Malaquias. Toda a escritura é proveitosa. A escritura sagrada, como ele diz, as sagradas letras, não era a carta de João, nem tinha isso. Apocalipse foi escrito lá no 100. Estava se referindo aos profetas, à lei. Ele não veio revogar a lei dos profetas, mas ele veio cumprir. A Bíblia deles era essa. Não estou desclassificando o Novo Testamento de forma alguma. Eu estou dizendo que não é para também ignorar o Antigo Testamento. Achando que dali caducou. Aí que caducou. Algumas coisas caducaram. Ninguém vai tacar pedra em criança porque desobedece mãe e pai. Mas eu estou falando de promessas que Deus fez. Profecias escatológicas. Profecias escatológicas. Quando você fala que a terra vai ser destruída, o que você está dizendo? Que Deus mentiu para Abraão. Ele prometeu a Abraão que ia dar terra. Não, a terra vai ser destruída. Então, Abraão, quando você ressuscitar, você vai para um outro lugar, porque aquilo que eu te prometi não vou te dar mais. Aí Deus é o quê? Mentiroso. Só isso. Só isso. No baratinho é isso. E fora tantas outras profecias que a gente vai estudar aqui essa noite. Vamos lá. A restauração de todas as coisas, para terminar. Olha aqui uma profecia. Você vai ver se encaixa nisso aqui certinho com o antigo, com o Apocalipse, tá? Olha só. Malaquias 4:6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha, ó, a intenção de Deus. Ele não quer ferir a terra com maldição. Ele não quer ferir a terra com maldição. E aí, lá no Monte da Transfiguração, aproveitando que eles viram Elias lá, aí um teve uma ideia. E por falar em Elias, eu me lembro de uma profecia de Elias, Jesus. Né? Aproveitar que eu vi Elias, né? Aí, passa o slide aí, olha só. E os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro. Ó, virá, futuro. Futuro. Elias virá. E vai fazer o quê? Restaurará todas as coisas. Então aqui, já nessa linha aqui, não é João Batista. João Batista não restaurou nada. Mas digo-vos que Elias já veio. Então veja aqui, ó. Virá e veio. Tá vendo aqui, ó? Virá e veio. Virá e veio. O que é isso aqui? Duplo cumprimento. É uma profecia de duplo cumprimento. Por quê que a gente sabe que é de duplo cumprimento? Porque João Batista não restaurou todas as coisas, então significa que não se cumpriu nele tudo. Mas ele veio no espírito de Elias. Ele veio no espírito de Elias. Jesus testifica isso. E não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim, farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. Então nós estamos vendo aqui uma profecia que diz que não é o Elias, tá, gente? A pessoa de Elias, né? O espírito profético de Elias, de restauração, que veio através de João Batista, virá de novo e vai restaurar. E tudo isso tem que acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor. O que é o grande e terrível dia do Senhor? Paulo explica: é o dia da sua vinda, o dia de Cristo. Antes da volta de Jesus, esse espírito profético tem que voltar na igreja para restaurar. Ó, lembra que eu falei? Restaurar é voltar atrás, não é reformar.
Reformar, você pega a parede e pinta de outra cor. Restaurar, você restaura da cor que estava original. Então nós vamos, não é reformar, é restaurar. Mas para eu restaurar, eu tenho que ter eco no passado. Como é que eu posso pregar uma coisa que nunca ninguém pregou? Então, nós temos muita coisa para conversar. Olha só, passa aqui o slide aqui. Atos 3, 21. O qual convém que o céu contenha, até quando? Olha aí, ó. Jesus só volta depois que o Elias vier e restaurar. O céu contém Jesus. É necessário, convém que o céu contenha, pelo qual Deus falou pela boca de todos os seus profetas, desde o princípio. Que tem mais profecia sobre a restauração. Não está só ali em Malaquias, está em Zacarias e outros profetas também. Então Jesus só pode vir depois do tempo da restauração. Quem é que vai trazer a restauração? O profeta, não o profeta, o ser humano, mas o espírito de Elias. É esse profeta, ou esse espírito, né, vamos colocar assim, é que vai trazer a restauração. Não é uma pessoa só não, tá, gente? Isso aqui tem a ver com uma parte profética da igreja, não é uma pessoa só não, tá? Esse avivamento que vai acontecer no tempo do fim, ele vai acontecer antes da volta de Jesus. Jesus não vai arrebatar uma igreja contaminada, mas ele vai arrebatar uma igreja restaurada. Restaurada, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. A gente pode voltar hoje. Não pode, tem um monte de promessa na minha vida que tem que cumprir ainda, que ele prometeu. E não é mentiroso. Então, olha só, tempo de restauração. Os santos profetas falaram isso. Quando o Senhor começar a restauração de todas as coisas, por meio do evangelho, e depois removeram da terra os ímpios até a concretização do reino, que é a próxima aula, será neste tempo que o Senhor aparecerá no céu, arrebatará a igreja dos ares e virá para a terra, para reinarmos juntamente com ele. Apocalipse 14, 6, e vi outro anjo, esse texto foi lido hoje, o outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Anjo prega a palavra, irmão? Não, o anjo não prega, não foi dado esse... Tem gente que pensa que anjo vai pregar, né, da grande tribulação, vai ficar longe com o panfleto, irmão, um panfletinho para você, viu? Visita aqui a nossa igreja aqui, pô. Tem gente que acha que anjo vai ficar panfletando na grande tribulação. Quem é que levou a palavra a Moisés? Quem é que deu a lei a Moisés? Os anjos. Quem é que revelou o evangelho, as coisas por via Daniel? Anjo. Quem é que caminhou com Ezequiel para mostrar o templo de Ezequiel? Anjo. Quem é que estava lá falando do reino para Zacarias, para Isabel, para Maria? Anjo. Quem é que foi lá e andou com João e mostrou um monte de coisa? Anjo. E quem é que vai ensinar para a igreja o evangelho da restauração? Anjo. Você duvida disso? Está escrito. Para proclamar. Não é ele que... ele veio pregando. Ele não vem pregando. Ele vem trazendo o evangelho para ser proclamado. Mas quem é o embaixador de Deus é a igreja. Nós somos os dispenseiros dos mistérios de Deus. A igreja que é o dispenseiro, não é anjo que é dispenseiro. O anjo comunica à igreja, e a igreja comunica e faz o ministério da reconciliação. Vamos lá. Lucas 17, 22 é que eu encerro, hein? Olha que texto incrível. Talvez você nunca tinha reparado nesse texto. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Preste atenção, hein? Olha lá. Virá o tempo em que desejareis, eles vão desejar, ver 2 dias do Filho do Homem, e não vereis. O que você acha que é isso aqui? Ele está falando por discípulos. E aí? Botar a cabecinha para pensar. Não pode ser arrebatamento, os discípulos vão estar lá. Não tem a ver com isso não. Ah, tem a ver com a ida dele para o céu. Não, porque eles estavam lá também. Eles até viram Jesus subindo. Que dia você acha que é esse aqui, que eles vão querer estar lá e não vão estar?
Ó, 2 dias do Filho do Homem. 2. A última semana de Daniel. Porque é na última semana de Daniel que a igreja vai manifestar os poderes que nunca manifestou na terra, nem entre os apóstolos. Porque os apóstolos manifestaram primícias do Espírito. Nós vamos manifestar a plenitude de Deus. Aquele que crê em mim foram as mesmas obras que eu fiz e maiores ainda. Isso não aconteceu nem na igreja primitiva, mas na restauração de todas as coisas isso vai acontecer. A igreja vai andar no poder de Elias. E aí o evangelho vai ser anunciado a todas as nações, então virá o fim. E a prova de que é na última semana de Daniel está aqui no contexto. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades nem o cigais, porque como um relâmpago, já expliquei esse relâmpago aqui na primeira aula, né? Que faiscando desde uma parte do céu, resplandece até outra parte do céu. É a luz do sol, é que a palavra aqui está traduzida errada, é luz, é lâmpada, né? Assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Dias de Noé, dias do Filho do Homem, é a última semana de Daniel. Eles vão querer estar lá e não vão poder. Está lá? Não está aqui, né? E não vai poder. Não é controverso, porque a igreja quer ir para o céu. E eles não, eles queriam estar aqui na terra, vendo, mas estão lá no Hades, estão tudo mortos, não estão podendo ver nada. Quem está no Hades não sabe o que acontece debaixo do céu, debaixo do sol. Mas as coisas vão começar a acontecer aqui na terra. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Né? Um foi levado, outro foi deixado. Quem foi levado? Quem foi levado? Foi levado os ímpios, né? E veio o dilúvio e levou a todos. Um foi levado, quem foi levado? Os ímpios. Então, esse dia aqui é o dia da última semana de Daniel, que vai ser os dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? O pecado subiu. O que aconteceu quando o pecado subiu, atingiu o máximo, a conta chegou lá no alto, veio o juízo. O que vai acontecer na última semana de Daniel? Por que derrama a taça? Porque enche. O pecado enche, transborda, então é derramado o juízo. Os dias do Filho do Homem é na última semana de Daniel. Mas ao mesmo tempo que Deus está julgando os ímpios, Deus está levantando um povo cheio do poder e da glória como nunca se viu na história da igreja. E é por isso que a gente entende que aquelas 2 testemunhas de Apocalipse 11 não se fala de 2 homens, entre que escrito 2 profetas, mas se trata da igreja, porque no começo fala, são 2 candeeiros. O que é candeeiro no Apocalipse, gente? Igreja. São 7 candeeiros, está lá escrito, o próprio João explica o que é candeeiro. Esses 7 candeeiros são as 7 igrejas. Precisa ser teólogo para interpretar, se ele ler, você entende. Os 7 candeeiros são 7 igrejas. E ele tem 2 candeeiros. Cadê as outras 5 igrejas, né? Os outros 5 candeeiros. Se Pedro depois quiser falar, fala, Pedro. Vamos tomar a sua parte aqui. Mas as 2 testemunhas, você percebe que elas são medidas e depois elas recebem poder. Que poder é esse? É o poder da última chuva, a chuva serôdia, a última chuva do avivamento. E eles vão evangelizar o mundo inteiro e ninguém vai poder tocá-los. Pelo menos até a metade da última semana. Depois pode. Depois pode. Mas não é todo mundo, não. Uma parte ele toca, a outra parte é para o deserto. Deus vai proteger a grande maioria dos filhos de Deus vai ser protegidos no deserto. Vai ficar lá escondido da vista da serpente, até o dia do arrebatamento. Certo? Pastor Márcio, vem para cá, querido. Finalizei aqui a minha parte.
1h20, viu aí, ó? Foi 1h20. Tá na bênção. Tá na bênção. Queridos, nós vamos dar um intervalo agora de 15, no máximo 20 minutos aí para você fazer um lanche, tem a cantina, tá? E logo depois nós vamos fazer um louvor e vamos para a última palestra. Nós vamos entender a escatologia do reino na sua plenitude, no cumprimento disso, tá? Nós vamos ter uma aula, vai ser falado de milênio, tempo, mais um pouco do tempo do fim. Então persevere aí, eu quero orientar você a não ir em casa, porque talvez se você for em casa nesse tempinho, eu moro perto, eu vou ali. Pode ser que você não volte porque vai ficar cansado. Agora, qualquer dúvida que você tiver nesse tempo, naquilo que foi ministrado, procura ali o pastor Igor, um dos pastores, e a gente vai estar conversando, tá? Então, daqui a 15, 20 minutos no máximo, tá bom? Para a gente não atrasar, nós começamos hoje já um pouquinho atrasado por conta de alguns